Amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês aqui mais uma vez no nosso canal Hora Teológica. Tudo bem com vocês? Hoje trazendo aqui mais uma dica de leitura. Obras aqui que praticamente já foram apresentadas em outros canais, mas a pedido de alguns inscritos, pediu para fazer aqui esse review, já que a gente já tem aqui duas obras dessa sequência desses 3 volumes que vão sair, né? Vão ser completos. E esse ano sai o 3º volume. Então nós vamos aqui já adiantar já, independente que outro canal tenha feito, já vamos fazer também, porque deve ter, ou melhor, precisa ter uma atenção especial realmente a essa obra. Então quanto mais reviews, melhor, né? Vai ter sempre tópicos a serem abordados de forma diferente. Antes da gente abordar aqui esse review, dá aquele like, aquela curtida do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. O que você está fazendo, perdendo tempo sem passar por aqui, ou passando por aqui e não marcando com a sua presença, ok? E se puder, irmãos, faça nos ajudando o seguinte: divulgando nosso trabalho nas redes sociais. Você tem um grupo na igreja, ou seus grupos mesmo de teologia, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. Ajuda a gente a alavancar nosso trabalho cada vez mais, porque tem ficado difícil, né? O YouTube tem desativado algumas inscrições e é isso que eu vou tocar também. Aciona o sininho das notificações, você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção todas, você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal. Até porque, prestem bem atenção, muitos canais têm perdido inscritos porque a inscrição tem sido desativada. Você tem perdido inscrições em alguns canais, então algumas pessoas não estão se atentando para isso, não estão conseguindo mais ver alguns conteúdos que normalmente subiam para o canal, e às vezes passa despercebido e realmente a sua inscrição foi desativada, porque o YouTube tem feito isso. Então fiquem bem atentos, ok? Lembrando do nosso grupo do WhatsApp, quem quiser fazer parte, o nosso Hora Teológica News, que é um grupo de lançamento, de promoções, de divulgação de trabalho, de obras que estão chegando no mercado aí. Quem quiser fazer parte para ficar atualizado, é só mandar seu nome e seu e-mail, seu nome e seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela: santosrsb2004@gmail.com, ok? E a obra é essa aqui, irmãos. Vamos lá para o review. Esse calhamaço aqui. O Jesus Recordado, o Cristianismo em seus começos, é o livro 1 do a grande referência aqui, o autor James G. Dunn, ou James Down, né? Mais conhecido, que é um autor protestante, um autor metodista já falecido, né? E essa obra aqui tem a parceria da Paulus com a Biblioteca Teológica. Renato, quantas... Não dá para ver a grossura do bicho aqui, ó. Olha só o tamanho da criança. Quantas páginas tem? Você tem aqui 1.300... 1.300? 1.244 páginas. É muita bibliografia. Tá? É uma obra aqui de peso, sem dúvida nenhuma. Vai tratar sobre o Jesus histórico. E é uma coleção que merece a sua atenção, merece um lugarzinho na sua estante. Deixa eu apoiar aqui. Vou botar aqui o melhor possível para ficar próximo aqui a... Vamos lá. Vamos para o sumário. Vou tentar fazer o máximo possível que fique, como se diz, o mais próximo possível, e tentar ser o mais sucinto para não demorar, porque o sumário é muito grande. Tá? Aqui a folha amarelada, ó. Tem um papel fino de boa qualidade também para leitura. Aqui, ó, você tem aqui prefácio. Deixa eu mudar aqui, a posição da câmera não está ajudando. Vamos lá. Muito tópico para ser abordado, né? Muita coisa. Ó, Cristianismo em seus começos, parte 1, a fé e o Jesus histórico. Introdução: despertar da consciência histórica, renascimento, reforma, percepção de Jesus. Alienação do dogma, o iluminismo, a modernidade, revelação e milagres expulsos, o Jesus liberal, as fontes para a reconstrução crítica da vida de Jesus. O colapso da busca liberal, Jesus em perspectiva sociológica, a volta do Jesus neoliberal.
cima. Alienação da história, o método histórico crítico, a busca por um espaço invulnerável para a fé. Você tem aqui Rudolf Bultmann, você tem aqui diálogos, né, com alguns autores. A segunda busca, uma terceira busca, pós-modernismo. História, hermenêutica e fé, um diálogo em curso, necessidade da investigação histórica. O que a história consegue oferecer, princípios hermenêuticos e quando uma perspectiva de fé influenciou pela primeira vez a tradição de Jesus. 2 corolários. Aqui, ó. Parte 2. Dos evangelhos a Jesus, as fontes. Fontes externas, referências mais primitivas a Jesus. Marcos, a fonte que é Kelly, né? Fonte em alemão. Mateus e Lucas, o evangelho de Tomé, o evangelho de João, outros evangelhos. Conhecimento do ensinamento e ágrafa de Jesus. Os ensinamentos ou ditos de Jesus extra-sinóticos. Até extra-canônico, né? Citações de pais da igreja, até ditos seculares, até mesmo em literatura islâmica. Tem ditos de Jesus lá que não pertencem aos evangelhos. A tradição. Jesus, fundador do cristianismo, a influência do profeta, a tradição oral, a tradição sinótica como tradição oral, narrativas, a tradição sinótica, tradição oral, ensinamentos, a missão oral, resumindo, contexto histórico, pressuposições incorretas sobre o judaísmo, definindo o judaísmo, a diversidade do judaísmo, judaísmo de fora, funcionalismo judaico, faccionalismo judaico, judaísmo de dentro, a unidade do judaísmo do primeiro século, judaísmo galileu, sinagogas e fariseus na Galileia, o contexto político, o esboço da vida da missão de Jesus. Aí, parte 10. Através dos evangelhos até Jesus. Pode uma nova busca ter esperança de sucesso? Como proceder? Tese, método. A missão de Jesus, parte 3. Começando com o batismo de João. Por que não começar em Belém? De Belém, né? João Batizador, o batismo de João. Tem muita coisa, irmãos. Muita coisa. Ó. A mensagem de Jesus, a unção de Jesus no Jordão, a morte de João, Jesus tentado. 12. O reino de Deus, a centralidade do reino de Deus, como o reino de Deus deve ser entendido. 3 questões-chave. O reino que vem, o reino chegou, resolvendo o enigma. Tá até a questão do, já ainda não, né, do Oscar Kuhlman. Para quem Jesus direcionava a sua mensagem, ouvindo Jesus, o chamado a Israel, aos pobres, aos pecadores, às mulheres, aos gentios, círculos de discipulado, né, ao direcionamento do ensinamento de Jesus. Né? Muito interessante que o Jim Down faz aqui. O caráter do discipulado, súditos do rei, filhos do pai, discípulos de Jesus, fome pelo que é certo, amor como motivação, perdoando como perdoado. Uma nova família, comunidade aberta, vivendo na luz do reino vindouro. A questão da autocompreensão de Jesus, que é a parte 4. Quem eles pensaram que Jesus era? Quem foi Jesus? Messias real? Um problema durante a missão de Jesus, um papel recusado, Messias sacerdotal, profeta, um fazedor de feitos extraordinários, mestre. Como Jesus via seu próprio papel, agente escatológico, filho de Deus, filho do homem, os problemas, filho do homem, as evidências, filho do homem, uma hipótese, conclusão. Parte 5, clímax da missão de Jesus. Crucifixo sub Pontio Pilato, a tradição da última semana de Jesus. Por que Jesus foi executado? Por que Jesus foi a Jerusalém? Aqui, ó. Jesus antevia sua morte? Jesus deu significado à sua morte prevista? Jesus esperava por vingança após a morte? Et resurrexit. Por que não parar aqui? A tradição da tumba vazia, tradições de aparições, a tradição dentro das tradições. Por que ressurreição? A metáfora final. Aqui, Jesus recordado. Uma nova perspectiva da tradição de Jesus. O que podemos dizer sobre o objetivo de Jesus? O impacto duradouro da missão de Jesus. Vamos lá agora. Anotei aqui rapidamente. Página 571. Tem que tomar até cuidado aqui pela questão da abertura aqui da página, porque assim,
A gente fica com todo cuidado, né? O miolo força bastante, são muitas folhas. Vamos lá. 514. Eu acho que tá falando também sobre o reino de Deus. Espera aí. Tem alguns gráficos também muito interessantes. Aqui, ó, o reino como iminente. Um dos influentes dos tratamentos iniciais sobre o assunto foi de Werner Kimmel, da introdução ao Novo Testamento, né, da Paulus. Kimmel chamou atenção particular para a premente iminência do fim na pregação de Jesus, principalmente no caso do anúncio do reino de Deus, né? Isto é, a consumação final que identificava a vinda do reino. A iminência do reino é bastante clara no Engen, no material Endes nas parábolas de crises revisadas acima. Kimmel acrescenta a parábola do juiz injusto para uma boa medida. Lucas apresentou essa parábola como um incentivo à oração persistente. O autor chama a atenção especial para o final da parábola. A reivindicação de Deus não demorará muito. Eu lhes digo, Deus, fará com que a justiça seja feita a ele, os eleitos. Entahei, né? Onde Entahei deve significar depressa, logo. O que se está em vista no que diz respeito a Lucas é indicado por sua enigmática frase final. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Nada além do julgamento final, pois os eleitos podem esperar ser justificados somente então. Lucas provavelmente baseia na nota de finalidade, ironicamente. Adiciona apenas a garantia de que a vindicação, deixa eu botar logo aqui, vindicação daqueles injustamente tratados, os eleitos, será iminente. Ou seja, está falando aqui justamente da questão da justificação com a vinda do reino de Deus, o reino iminente, o reino presente, né? Que está falando sobre justificação, não está tratando ainda do reino futuro, porque o reino futuro já vai tratar de glorificação, já é uma outra fase. No entanto, para Kimmel, a evidência decisiva aparece em 3 textos muito controversos, Marcos 9 e Mateus 10. O primeiro desses textos, único sobre o reino dentre os 3, sinaliza uma história de tradição mais confusa do que a maioria do que encontramos até agora no capítulo 12. Você tem aqui gráficos aqui, ó. Muito interessante. Tem vários gráficos, né? Aqui, ó. Aqui também tem. Você vai tratar aqui muitos subtópicos, a gente vai ficar aqui a noite toda. Porque, como eu falei, são vários tópicos, são vários assuntos que o Jim Down vai abordar. Até porque a obra é muito extensa. Não pretendo também ser cansativo com os irmãos. Então eu vou já no ponto principal para a gente fazer uma pequena leitura. Até porque a obra merece, sem dúvida nenhuma, aqui a aquisição. Ainda que você não conheça todo o conteúdo, mas sem dúvida merece uma atenção especial aqui. Aqui está falando sobre o julgamento e condenação de Jesus. Está falando sobre a página 822. Olha o que está escrito aqui, vamos acompanhar. O cerne da tradição é claro, bem como sua elaboração diversa nas diferentes versões a conversa de Jesus sobre a destruição do templo, catalisia. A argumentação de que temos aqui uma consagrada memória histórica é surpreendentemente forte. Jesus é lembrado em outros lugares prevendo a destruição do templo. Uma possibilidade que ninguém com qualquer sensibilidade política poderia facilmente descartar. Peraí, isso aqui. Mateus e Marcos também registram que a acusação foi ecoada pela multidão posteriormente. Embora Lucas omita a acusação nesse ponto, em seu evangelho, ele reaparece no testemunho apresentado contra Estevão em Atos 6,14. Mais impressionante é o fato de que tanto João quanto Tomé registram isso como um dito do próprio Jesus. Tomé, né? No caso o evangelho, o apócrifo. Aqui é interessante, porque aqui tem muitos críticos que vão citar a questão da destruição do templo, como uma profecia historicizada. Irmão, o que é isso? Profecia historicizada é quando
depois do texto escrito, como o autor já escreveu aquele acontecimento, então praticamente quase que se invalida a profecia. Por quê? Porque no momento que se profetiza, no caso, eu estou só resumindo, né? A partir do momento que se profetiza, no caso, o acontecimento, quando acontece, realmente, de fato, quem está lá testemunhando na hora vai ver que é uma profecia que ocorreu, porque foi falado e realmente ocorreu. Agora, lá na frente, o que pode ter acontecido? Muitos vão atender que há uma inserção do texto, né? O autor já viu que o que Jesus disse lá atrás ocorreu na história, então ele vai aliar aquela profecia com o acontecimento e vai dizer que aquilo ali é historicizado, aquilo ali realmente não foi uma profecia de fato de Jesus. Então, tipo assim, quase que anulando ou negando a eficácia ou a autenticidade da profecia de Jesus ali, né? E outra coisa interessante é a questão da parte interrogatória, né? Muitos se questionam por que Jesus foi praticamente colocado ali no Sinédrio para ser julgado. Qual era o ponto principal? Foi por causa do que ele falou sobre a destruição do templo? Foi algo político contra Roma? Não, a questão não foi nem política contra Roma, né? Porque até então quem se inflou, ou quem se inflamou primeiro contra Jesus pela questão de ele estar pregando e falou contra o templo, questão do sábado e tudo mais, foram os judaizantes, né? Os fariseus no caso. Aqui, ó, com base nessa evidência, deve-se julgar provável que Jesus de fato tenha dito algo sobre destruição e reconstrução do templo, que relato dessas falas constituíram o testemunho principal e mais eficaz contra ele na audiência durante Caifás. Ou seja, para Jim Downs, isso aqui teve um peso muito grande a questão de falar da destruição do templo, né? E não entenderam que não estava falando do templo físico. Marcos e Mateus indicam que Jesus foi acusado de outras coisas sem especificar o que, ou seja, já não é o templo. Aí que eu estou falando, a questão muito da blasfêmia. Acho que o maior peso, sem dúvida, foi o caso de Jesus se equiparar ao Deus do Antigo Testamento. Todos os testemunhos contra Jesus, incluindo testemunhos sobre sua declaração acerca do templo, são marcados por Marcos e Mateus como falsos. No entanto, o fato de João e Tomé não hesitar em atribuir mais... Deixa eu ver aqui. Atribuir, no caso, mais ou menos... o mesmo dito, o próprio Jesus confirma o testemunho menos explícito de Marcos 13:2, de que Jesus realmente disse algo politicamente sensível sobre o templo. Portanto, independentemente do quão preciso que seja o relato de que Jesus realmente disse, podemos estar certos de que alguma coisa que Jesus disse acerca da destruição e restauração do templo forneceu a base principal ou a desculpa para que ele fosse levado perante o concílio de Caifás. A acusação não era sem substância. Muitos vão dizer o quê? É por causa da profecia contra o templo. Outros vão dizer que foi por causa de que Jesus desrespeitou, batendo ali nos cambistas, nos comerciantes dentro do templo ali, expulsando os vendilhões, né? Outra questão foi a situação que muitos se diziam, o próprio Caifás falando que é blasfêmia, né? Que ele se autodenominava, quando ele falou o eu sou, né? Que antes de Abraão eu sou. Então, isso tudo tinha um peso muito negativo e contou de forma como um argumento a favor do julgamento contra Jesus. Irmãos, obra fantástica, pesadíssima, merece sim realmente um lugar na sua estante, porque é James Down, né? Dispensa comentário. Está aqui o primeiro volume, Jesus Recordado, Cristianismo e seus Começos, livro 1, tá? Da Paulus, com a Biblioteca Teológica. Mais à frente eu vou fazer o review do livro 2, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.